CBN Explicando Direito. Oferecimento Lima e Pêgulo Advogados Associados. Visite nosso site limaepêgulo.com.br. Hoje nós vamos conversar com a sócia do advogado Lima e Pêgulo Advogados Associados, a advogada Samária Zagretti. Samária, muito obrigada pela tua disponibilidade. Hoje a gente vai falar sobre como superar o endividamento rural, né? Isso, bom dia a você, ouvinte da CBN. Mais um prazer estar aqui com vocês compartilhando um pouco sobre esse mundo tão importante que é o mundo do agronegócio. É importante entender que na atividade agrícola, muitas vezes, o produtor rural ele tem que lidar com intempéries, ele tem que lidar com frustração de safra, e muitas vezes ele acaba chegando a uma situação de endividamento, não porque ele não fez o dever de casa, não porque ele teve uma má administração do seu negócio, mas porque ele foi vitimado por questões externas, como questões climáticas, algum evento externo, como problema de preço de insumos agrícolas, né, ligados à sua produção, como ocorreu agora no caso de guerras internacionais em que os insumos tiveram uma alta muito grande. Então, isso gera um problema para o produtor rural. E acontece muito de alguns produtores acabarem perdendo o seu patrimônio, né, perdendo a própria propriedade agrícola, porque ele não tem conhecimento de que muitas das dívidas que ele contraiu, elas podem ser alongadas, elas têm legislação específica que levam a um alongamento, uma prorrogação de prazo. E esse alongamento, ele é o quê? Ele é um direito assegurado ao produtor rural pela Lei 4.829 de 1965 e por algumas que são editadas pelo Banco Central, a exemplo do MCR, né? A gente fala MCR, mas é o Manual de Crédito Rural. E por outras regras que anualmente são editadas pelo Banco Central. Isso visa o quê? Que não haja o comprometimento do patrimônio do produtor rural e da própria produção. E aí vem a pergunta, e por que a lei assegura esse direito para o produtor? Bom, eu entendo que são três os motivos. Primeiro, porque a prorrogação da dívida rural, ela visa, assim, numa última análise, a proteção da atividade rural como fonte produtora de alimentos, e isso vai fazer o quê? Isso garante a estabilidade social, porque a gente sabe que a agroindústria ela é também uma importante fonte de emprego no Brasil, e também ela é hoje responsável por uma grande parte do PIB nacional. E aí vale notar que as regras ligadas à concessão do crédito rural, elas visam não só facilitar o acesso ao crédito, mas também facilitar, né, permitir que o produtor consiga pagar esse crédito, se ele precisar, de uma forma alongada, de uma forma mais, não fácil, tá? Mas uma forma que não fique comprometida a sua produção. Samária, e quais dívidas elas podem ser alongadas, né? E quando é o momento exato para pedir esse alongamento? Então, podem ser alongadas todas as dívidas contraídas junto ao mercado financeiro, tá? E aí, quando eu falo mercado financeiro, eu estou falando bancos e cooperativas de crédito, tá? E sejam essas dívidas com origem em recursos livres ou recursos obrigatórios, tá? E não apenas em recursos livres, porque há uma dúvida. Eu só posso alongar, com base no Manual do Crédito Rural, somente as dívidas que foram contraídas com recursos obrigatórios, e não. Tá? Então, poderiam ser alongadas dívidas oriundas de notas de crédito rural, cédulas de crédito rural e até mesmo cédulas de crédito bancário. Tá? Porque também havia algum tempo atrás essa dúvida, se as CCBs poderiam ser alongadas com base nas regras do MCR. Então, todas as dívidas que estejam ligadas à produção agrícola podem, então, em regra, aí, ser alongadas. E quais que estariam excluídas, né? Porque, assim, se tem aquelas que possibilitam o alongamento, há também as exceções.
Como exceção, eu diria que aquelas linhas especiais de financiamento, como, por exemplo, o PESA, dívidas securitizadas, ou dívidas que a própria lei estabelece a sua impossibilidade de alongamento ou que ela prevê um tipo de alongamento específico, tá? E para a gente fechar, Samária, para entender, né, de fato essa situação, quais provas devem ser reunidas para esse tipo de requerimento, né? O que essa pessoa deve reunir para comprovar, pedir esse alongamento e ficar com tudo o mais certo possível? Tá, só antes de responder essa pergunta, eu vou dar um complemento aqui. Quando é que o produtor rural vai poder pedir esse alongamento? E aí eu já respondo a sua pergunta. Sempre que ocorrer alguma das hipóteses que estão previstas nessa legislação, né, nas leis aplicáveis e nas normas do Manual do Crédito Rural, ele vai poder pedir a prorrogação. Mas assim, de regra geral, em que ocasiões? Então, quando houver dificuldade na comercialização dos produtos, né, na produção dele, quando houver frustração de safras, tá, por fatores adversos, né, que não seja por culpa dele, tá, por dolo ou culpa dele, mas por fatores adversos, como, por exemplo, secas, geadas, etc., enchentes, né, a gente está vendo muito isso acontecer em Minas, né, então seriam aí fatores adversos, e eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento da exploração agrícola, né, da exploração agropecuária. Então, quando acontecer esse tipo essas situações, ele pode alongar. E aí sim, como é que é o procedimento? Isso é muito importante. Primeira coisa que o produtor rural tem que ter em mente é que, assim, se ele tiver a intenção de prorrogar, se ele está vendo que ele está numa situação que ele não vai dar conta de pagar a dívida e ele precisa realmente prorrogar, ele tem que fazer isso antes do vencimento da dívida. Assim, não se alonga dívida vencida. Então, antes do vencimento da dívida, ele faz um requerimento administrativo. Nesse requerimento administrativo, ele vai dizer, ele vai manifestar, externar para a instituição financeira ou cooperativa que ele tem a intenção de prorrogar a dívida e ele vai fazer prova de que realmente a situação adversa aconteceu, ou ele teve dificuldade de escoar sua produção, ou até mesmo de produzir efetivamente, né, porque ocorreu alguma intempérie aí climática que impediu a sua produção total ou parcialmente, e ele vai comprovar, aqui isso é importante, ele vai comprovar que ele não tem capacidade de pagar nesse momento, né, na forma como está contratada a dívida, e no prazo que essa dívida foi contratada. Ou seja, então ele vai falar assim, olha, banco, cooperativa, a minha capacidade de pagamento ela está temporariamente comprometida por força, né, desses fatos que ele vai fazer prova. Então ele apresenta esse requerimento já juntando um novo cronograma de pagamento, né? Porque não basta ele dizer, olha, não consigo pagar como está escrito no contrato, mas não consigo, mas posso pagar dessa forma. Então ele apresenta um novo cronograma de pagamento para a instituição financeira, e aí essa instituição financeira ela vai analisar esse novo cronograma de pagamento, vai analisar todos esses fatos que o produtor rural levou ao conhecimento dela. E aí tem um ponto aqui que é muito importante. A instituição financeira, quando ela alonga o crédito baseado no Manual do Crédito Rural, ela também tem obrigações junto ao Banco Central. Isso quer dizer o quê? Que ela vai ter que mostrar para o Banco Central que, não obstante esse produtor tenha trazido provas de que ele não consiga, naquele momento, cumprir o contrato, ele tem condições de pagar na forma como ele está se comprometendo no cronograma. Então, aí a instituição financeira ela vai levar para o Banco Central, através de documentos também, a capacidade de pagar desse produtor rural. E aí o ponto importante aqui, e aí assim é o que legitima a prorrogação do crédito agrícola, é que essa prorrogação ela não é um mero alongamento no sentido de que ele vai ter mais prazo de pagar, porque ela não visa apenas por prolongar a dívida, mas sim solucionar essa dívida, ou seja, o produtor rural, uma vez que a dívida tenha sido alongada, esse alongamento de dívida visa, sim, a quitação do débito de uma forma subsidiada, né, com esse prazo. Então, é importante, assim, que, de fato, de posse
dessas informações, o produtor rural, ele faça essa proposta de alongamento para o banco, para a cooperativa. Importante que ele seja assessorado por um advogado que tenha conhecimento no tema, porque muitas vezes um requerimento mal feito, um requerimento com falta de provas, ele pode ser indeferido, e muito embora não seja um mérito, não seja um mero, uma faculdade do banco conceder a prorrogação, mas sim um dever, né, porque é um direito do produtor rural, se o processo não for bem fundamentado, não for bem subsidiado, a instituição financeira pode indeferir o pedido e ele acaba não tendo esse benefício que a lei lhe confere. Perfeito. Samária Zagretti, sócia do escritório Lima e Pégulo Advogados Associados. Muito obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos nesse Explicando o Direito de hoje. Muito obrigada, eu que agradeço. E para você que chegou no meio do nosso bate-papo, quer reouvir, explicar direitinho, entender, né, o que foi explicado direitinho aqui no Explicando o Direito desta quinta-feira, dia 12, é só você acessar o nosso portal, daqui a pouco tem tudo disponível por lá. RCN 67. 10 horas e 45 minutos.